Queridos, a paz do Senhor, hoje nós estaremos no nosso estudo abordando o tema Dons do Espírito e Frutos do Espírito. Tratar desse assunto é um assunto muito relevante para a nossa caminhada cristã e principalmente entender e diferenciar esses dois aspectos de atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Só para você ter um plano de fundo, quando nós falamos de dom, né, existe também a questão do dom natural, algo que já nasce em você. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que nunca participou de um curso de música, né, em tocar um instrumento, mas ele já nasceu com essa aptidão natural, esse dom natural musical, e podemos dizer que ele é um autodidata, né? Ele tem esse dom natural, ele consegue, através do ouvido ali, pegar notas musicais e desenvolver o seu dom musical em tocar um instrumento. Esse é um exemplo de um dom natural. Agora, existe também a questão do dom espiritual e os frutos do Espírito. E saber diferenciar esses dois aspectos é muito importante. Eu quero que você, logo no início aqui, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele vai dizer o seguinte. Versículo 6 vai dizer assim: Por este motivo, eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo ele está destacando aqui, nessa carta que foi enviada ao apóstolo Timóteo, esse chamado, esse dom espiritual que Deus, através de Paulo, né, passou para Timóteo, né, ungiu Timóteo a atuar. O dom de ser um evangelista. E esse dom ele não foi algo de imediato colocado. Se você acompanhar aqui, o próprio texto ele vai dizer assim, ó: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E aí ele vem dizer o seguinte aqui no versículo 5, né? Um tópico antes desse versículo 6, que ele vai falar sobre o dom, algo muito interessante. Ele vai dizer assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. Esse dom do Espírito que foi dado a Timóteo através de imposição de mãos para o ministério de ensino evangelístico, né, de Timóteo, antes houve um preparo. E qual foi o preparo? Dentro da sua própria casa, através do testemunho da fé cristã que foi desenvolvido através da sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Então, nós vemos algumas características diferentes nisso aí. E eu vou trazer aqui, dentro desse contexto, alguns textos bíblicos que fazem algumas separações sobre o que é dom e o que é o fruto.
Só para você entender, dom é algo que Deus ele vai colocar em nós para ser desenvolvido, alguns atributos para favorecer o reino. Fruto tem a ver com mudança de caráter. Fruto tem a ver com o Espírito trabalhando dentro de nós para moldarmos o nosso caráter em Deus. Então, quando nós desenvolvemos o fruto, nós trabalhamos o nosso ser interior, renunciamos o nosso eu para gerarmos frutos para Deus através da nossa vida. O dom é algo atribuído de Deus a nós, aonde nós temos uma responsabilidade de gerar, através desse dom, trabalhos específicos para Deus. Fruto gera caráter, mudança de caráter. Dom é algo que nós iremos trabalhar, uma ferramenta para que nós possamos desenvolver o ministério de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, vamos lá. Romanos, capítulo 12. Ele vai dizer o seguinte, Romanos 12, 12, versículo 4. Ele vai dizer assim: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, nós vemos aqui, já no capítulo 12 de Romanos, no versículo 5, versículo 4 em diante, até o versículo 9, Paulo destacando, né, a questão de estar diferenciando o dom de Deus para o benefício do corpo de Cristo. Exortar, ensinar, né, ter os dons de profecia. Isso tudo são dons dados pelo Espírito Santo para gerar saúde ao corpo. Então, isso é muito importante nós entendermos e separarmos isso. Para você ter ideia, o Espírito Santo, aos membros, né, do corpo de Cristo, para aquilo que ele foi útil, visando a edificação do corpo, né, e a capacidade de caráter gratuito que nós recebemos por mérito ou porque nos dedicamos, é dado segundo a vontade de Cristo para edificação do corpo. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, 11. No entanto, um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Vou ler aqui um pouquinho antes, versículo 8, ele vai dizer assim: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de cura, a outro a operação de milagres, a outros profecias, a outro discernimento
de espírito, a outro variedade de línguas e a outros interpretação de línguas. Então, nós vemos aqui a variação de dons que o Espírito Santo nos concede para aprimorarmos a edificação do corpo, né, de Cristo, que é a igreja. Mas todos nós fazemos parte de um só corpo. Então, todo esse contexto aqui de dons, que ele é atribuído aos dons espirituais, ele gera, né, crescimento para a igreja no coletivo. Isso é muito importante ressaltar, né? Mas isso vem acompanhado aqui de alguns, vamos dizer assim, algumas características, né? Ele fala aqui, ó, dons da palavra e sabedoria, discernimento, isso é muito importante. E aí eu te faço uma pergunta. Se eu tenho o dom de revelação, eu posso ter outro tipo de dom? Claro, você pode ter vários dons espirituais dados por Deus. Quem nos concede é Deus. Mas para que isso venha acontecer, é necessário uma busca, uma intimidade, uma entrega, né? Você buscar constantemente a Deus para que você venha receber esses dons, né? Dons que são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Então, um foi contemplado com o dom espiritual de cura, o outro com o dom espiritual de revelação, o outro com discernimento, e todos eles vão ser compilados, né, para que venha haver um crescimento no coletivo do corpo de Cristo. É interessante você ver aqui esse próprio texto de 1 Coríntios capítulo 12, se você ver aqui no versículo 12 em diante, ele vai dizer assim: assim como um corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim Cristo também é. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Isso é muito importante nós entendermos isso. O dom espiritual não te habilita a você ser mais santo do que o seu irmão. Não é isso. O dom espiritual é uma ferramenta dada por Deus para que você venha edificar o corpo, somar com o corpo. Isso é muito importante. Não é que você é mais santo do que o seu irmão, que ainda não conseguiu aprimorar e receber do Espírito Santo um dom. Mas todos nós temos total liberdade para buscarmos e recebermos, conforme a vontade e o querer de Deus em nossa vida, o dom espiritual. E também através do dom humano, o dom natural que nós recebemos, podemos aprimorar através da intimidade com Deus, para que isso venha a ser uma ferramenta para agregar no crescimento do corpo de Cristo. Por exemplo, se você tem um dom de uma facilidade, né, de se comunicar, de falar com as pessoas, isso é um dom natural que você recebeu e que você pode aprimorá-lo em benefício do corpo, em trabalhar isso para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Saber aprimorar o que Deus já te deu quando você nasceu com ele, isso é muito importante para o crescimento pessoal e também do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, nós precisamos entender e separar, né? Discernir o que é dons e o que é fruto.
É importante ressaltar que o dom não te habilita a você ser mais santo, né? Por exemplo, a igreja de Coríntios era uma igreja que era dotada de vários dons, porém, né, eles eram muito carnais. Se você avaliar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, você vai ver aqui Paulo falando aqui sobre alguns pontos muito interessantes para a igreja de Coríntios. Eu, irmãos, vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não estáis sendo carnais e agir conforme os mundanos. Então você vê que era uma igreja que tinha muitos dons, porém nada de mudança de caráter. Não geravam neles o fruto do Espírito Santo, a semente de mudança de caráter, o fruto que vai gerar uma vida nova com Deus. Tinham dons, mas eram totalmente carnais e agiam na carnalidade. Agiam como se não tivessem aceitado Jesus e ainda não tivessem mudado, renunciado o seu eu para viver o novo em Deus. Então Paulo ele vem escrachando aqui, né, denunciando que eles eram pessoas carnais, infantis, que agiam conforme a inveja, conforme os seus próprios deleitos, né, os seus próprios prazeres humanos em querer satisfazer o seu próprio ego. Isso não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas vivem na igreja achando que são mais santos do que os outros. Sobem no púlpito, têm uma boa eloquência, são usados por Deus, porém não desenvolveram ainda o fruto do Espírito. Em ter mansidão, principalmente o domínio próprio, em travar a sua língua, ao invés de falar mal do irmão, em rever os seus conceitos, em colocar em prática o agir de Deus em sua vida. E aí nós vemos púlpitos doentes, igrejas fracas e deficientes, que só estão inchadas e não têm uma qualidade de vida com Deus, porque só querem desenvolver o dom espiritual, mas não querem desenvolver o fruto do Espírito, que é o mais importante e o principal nessa história, porque o dom, qualquer um, Deus pode usar. Deus não usou lá a mula de Balaão? Por que não pode ser usado nós, que somos imagem e semelhança dele, para levar algo a alguém que está precisando? Há um texto bíblico que vai dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu batizei. E no final Deus vai falar: aparta-te de mim, que não te conheço. Muitas pessoas acham que ser usados por dons espirituais habilita ele a ser mais santo e estar salvo. Mas o processo salvífico é algo que nós devemos trabalhar dia após dia. Uma renúncia constante do nosso eu para alcançarmos a salvação celestial. E para que isso venha a ser credenciado, habilitado através da nossa vida, precisamos assim desenvolver os frutos do Espírito em nossa vida. Então, nós podemos sintetizar que
Os dons espirituais é uma dádiva de Deus dada pelo Espírito Santo para a edificação do crescimento espiritual da igreja, tá? Então aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 10 ao 11, vai dizer assim, ó. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforma da graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, todo dom, ele vai gerar crescimento espiritual para a igreja. Se o dom estiver sendo utilizado de uma forma distorcida, está sendo aplicado, algo errado e que não vai gerar o crescimento e a edificação da igreja. É muito importante nós entendermos que o dom ele tem que ser usado para a edificação, para o crescimento. O centro de toda a ação e atitude que nós, como servos de Deus, temos em agir com os dons espirituais na igreja é para a edificação da igreja e que Deus, o Senhor Jesus, seja o centro de todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, já partindo para o segundo tópico, do nosso estudo, que é o fruto do Espírito, e abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26, que vai dizer o seguinte: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Cara, essa palavra ela é muito confrontante à nossa realidade. Por que eu falo que ela é confrontante? Eu não sou santo, sou um homem de carne e osso, tenho desejos, tenho vontades, mas a partir do momento que eu entendo que o Espírito Santo habita em mim e eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu preciso entender que é necessário renunciar o meu eu para desenvolver na minha vida os frutos do Espírito. Esse é o principal chave, a principal chave para que nós possamos alcançar a nossa salvação. E um tópico aqui muito interessante do primeiro tópico aqui dos frutos do Espírito, ele vai dizer: o fruto do Espírito, porém, ele afirma. É uma palavra afirmativa. Ele vai trazer aqui amor. Primeiro tópico, amor. Então, assim, se nós entendermos o real sentido do que é o amor nada mais é do que uma renúncia. Você já conseguiu discernir o que é o amor de Deus para a humanidade? Você já parou para pensar isso? O ser humano ele trata o aspecto de amor, o comportamento amor como algo de sentimento,
algo muito limitado, mas o amor de Deus é muito maior do que isso. Que amor é esse que nós analisamos nos próprios textos bíblicos, que tem a coragem de dar o seu filho como sacrifício em favor de um ser pecaminoso e que, de certa forma, resolveu desobedecê-lo no Éden. Tamanho é o amor de Deus, que não mediu esforços em submeter o seu próprio filho a um sacrifício para resgatar aquilo que se havia perdido, que era a humanidade. Então você vê a magnitude do que é o amor. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. Deus, ele teve a sabedoria em demonstrar através da sua atitude o ápice do que é amar. Mas por muito menos nós conseguimos odiar o nosso próximo, em rejeitá-lo, em descartar. E nos dias de hoje, onde as redes sociais é muito explícito isso, é mais fácil nós bloquearmos, anularmos virtualmente uma pessoa. E trazendo para a nossa realidade, nós fazemos isso constantemente. Bloqueamos, deixamos de seguir, anulamos, ao invés de confrontar o nosso eu, sentarmos e resolvermos os nossos pontos de divergências para assim caminharmos juntos para o crescimento em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele vai descrever aqui o fruto, ele não vai dizer frutos, né? Vários frutos separados, como os dons. Os dons são vários dons, mas são situações diversas e atribuídas. Dom de cura, dom de discernimento, dom de interpretação, né? O dom de revelação, o dom do ensino, o dom da palavra. São várias atribuições. Mas e o fruto? O fruto é um só. Tudo começa em amar. Tudo começa com essa pequena palavra que tem uma grande atitude, da renúncia do seu eu. Quando nós decidimos amar, trazendo aqui para a ótica humana, né? Quando eu decidi casar com a minha esposa, eu entendi que ela tinha as suas idiosincrasias, eu a mesma coisa, mas nós decidimos renunciar tudo isso para chegarmos a um denominador comum, que era formarmos uma família, viver em comunhão um com o outro e colocando Deus como centro. Decidimos nos amar. Não foi somente um ato comportamental, carnal, mas foi algo de decisão, um sentimento, né, que foi gerado através do dia a dia, da renúncia do nosso eu. Duas criações diferentes, com famílias diferentes, que decidiram se unir em um só propósito. Esse é o real sentido do que é o amor. Você não colocar em pauta, em primeiro lugar, a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o criou, que amar a sua imagem e a sua semelhança, que é o seu próximo. E aí ele vem trazendo aqui, consequência do amor. Alegria gera paz. Você é uma pessoa longânima, benigna, que gera bondade e felicidade.
ser manso. Quantas vezes nós vemos, né? Eu sou assim uma pessoa muito explosiva e tento trabalhar isso em mim. Isso me confronta muito, essa questão de ser longânimo, em esperar para ter uma reação conforme a vontade de Deus em minha vida. Porque nós somos carne e osso, queremos tomar atitudes enérgicas, imediatas, mas muitas vezes precisamos respirar. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida nessa atitude? O que eu preciso fazer? Ter a longanimidade, saber o tempo certo de agir conforme a vontade e o querer de Deus. O que mais nós vemos nas igrejas são pessoas impetuosas, que querem agir com seu ímpeto, com a sua vontade, prevalecendo o que ela deseja, não o que é bom para o crescimento e para o reino. Então nós precisamos entender que esses aspectos que Paulo ele vem destacar como um só fruto, que é o fruto do Espírito, que gera vida. O fruto gera vida. O fruto em uma árvore vai gerar vida. A árvore, ela só vai dar continuidade à sua espécie se ela tiver um fruto. E através desse fruto gera semente. E essa semente vai gerar uma nova árvore. Então você só vai gerar vida se você gerar um fruto. E esse fruto, ele vai mudar o seu caráter. Ele vai transformar de dentro para fora o seu ser, gerando vida naqueles que estão ao seu lado, em sua congregação, em sua comunidade. Para nós fecharmos aqui o nosso estudo, eu quero fazer algumas diferenças entre o dom e o fruto do Espírito. Bom, o dom, ele é dado após o batismo do Espírito, né? Já o fruto, você começa a gerar a partir da sua conversão a Cristo Jesus. E o dom, ele é manifestado para ser usado na igreja. Mas o fruto, ele se manifesta para o uso em todos os aspectos da sua vida. Tanto na igreja, quanto no seu ambiente de trabalho, em casa. É no geral, em todos os aspectos você vai gerar o fruto, né? O dom vem do exterior, vindo do alto, mas o fruto, ele vem e ele é gerado internamente na vida do cristão. O dom fala de serviço, mas o fruto fala de testemunho. Então, nós podemos absorver, né, a grande diferença entre dom espiritual e o fruto do Espírito. Bom, que você venha meditar nesse estudo, refletir na sua caminhada cristã, para que a cada dia você venha desenvolver o fruto do Espírito na sua vida e se capacitar para os dons espirituais, para que você venha ser uma ferramenta usada por Deus para o crescimento do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, graça e paz.